A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição de número 9, 27 de agosto de 2017. A necessidade de termos uma vida santa. E o nosso texto áureo é: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E a nossa verdade prática declara: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Vamos fazer uma rápida reflexão sobre esse abençoado texto áureo. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se nós lermos com atenção o primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo Pedro, ele vai inicialmente fazer a saudação, dar as suas ações de graças, e a partir do versículo 13, ele começa a falar sobre a santidade na vida, onde está inserido o nosso texto áureo. E é importante nós compreendermos que ele começa com a seguinte declaração: como é santo. Ele vai fazer uma analogia, né? Como é santo o nosso Deus, como a natureza do nosso Deus é uma natureza santa, absolutamente santa. Ele fala: nós que fomos chamados por esse Deus santíssimo, temos também que viver uma vida nessa perspectiva de santidade. Como ele é santo, nós também temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa cosmovisão, a maneira que a gente faz a leitura do mundo, das coisas, as nossas relações familiares, relações acadêmicas, relações trabalhistas, relações de sociedade de um modo geral, tem que expressar essa santidade do nosso Deus que é santo. Olha a oração de Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus é viver de tal maneira que o nome do nosso Deus seja glorificado, ou seja, vivermos vida santa. Graças a Deus. Essa é a declaração do nosso texto áureo. Assim como Deus é santo, nós devemos expressar essa santidade no nosso viver, no nosso cotidiano. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: e o mesmo Deus de paz, o Deus santo, esse Deus que nos chamou, o Deus de paz, vos santifique em toda a vossa maneira de viver. Que bonito, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo. Essa tripartite, né, do homem, todo o ser humano completamente expressa então na sua maneira de viver de maneira irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro que essa santificação inicia no espírito, pois alma, e vai se expressar, vai se exteriorizar no corpo. E é esse Deus Santo que opera isso. Então, ao mesmo tempo que Ele chama-nos para a sua santidade, quanto mais você se aproxima do Senhor, Ele mais santifica você também. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vai desenvolvendo a sua vida de santidade.
Essa é a palavra do nosso textuário. Como é santo aquele que vos chamou, então sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, graças a Deus. O nosso objetivo dessa aula, objetivo geral, é conscientizar os crentes, conscientizar os nossos irmãos a respeito da necessidade, da possibilidade de termos uma vida santa diante de Deus e diante da sociedade. E os objetivos específicos são 3: conceituar o que é santidade, mostrar a necessidade de termos uma vida santa e apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Há uma primeira colocação aqui para nós, professores, interagindo com o professor. Ele vai explicar que a justificação, a regeneração e a santificação são obras que o Senhor Jesus opera, realiza na vida do pecador arrependido. Então, quando a pessoa confessa Jesus, se arrepende dos seus pecados, ocorre a justificação, a regeneração e a santificação. É santo, graças a Deus. Agora, então, essa primeira santificação é instantânea, é no momento da conversão, é no momento do novo nascimento. E a segunda perspectiva é aquela santificação progressiva. No nosso cotidiano, a cada dia, é que vai se operando essa santificação nas nossas vidas. O ponto central é necessário e principalmente possível vivermos uma vida de santidade, de santo. É importante você entender que nós que moramos aqui no Brasil, na América Latina, e fomos profundamente influenciados pela cultura e pela religiosidade católica, a percepção do que é santo é diferente do que a Bíblia diz. O santo no catolicismo, na perspectiva de uma tradição católica, é aquele indivíduo que fica isolado, fica lá em cima, num estado fora da realidade. Mas a santidade que a Bíblia fala não é esse isolamento, é viver a sua santidade nas relações, nas atitudes, que o nome do Senhor seja glorificado. Então é importante nós entendermos também o conceito de santidade. E é por isso que o primeiro tema da lição vai declarar, definindo os termos. E o primeiro subtópico é a santidade de Deus. Deus é absolutamente santo. O profeta Amós declara no capítulo 4, versículo 2: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Olha que coisa extraordinária. Então ele é essencialmente santo, puro, é uma santidade total, separado, uma pureza total. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Deus é essencialmente santo, graças a Deus. Subtópico 2 do item 1, significado. Aí vem o verbo hebraico, kadash, significa ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar. Esses termos estão presentes no Antigo Testamento. A ideia é separar, separar ou dedicar a Deus. E isso está muito presente quando você percebe que existiam então objetos ou pessoas ou coisas que eram separadas, consagradas, santificadas para Deus, separada do uso comum, para ser usado exclusivamente para as coisas de Deus. A Septuaginta traduz a palavra kadosh, santo, pelo termo hagios ou hagios, que significa também santo, e é o termo então muito usado em todo o Novo Testamento. E 3, o subtópico exclusividade.
Exclusividade é a ideia de separar, tirar, então, para a dedicação total para o Senhor. É o que é sagrado, né? Não pode ter uso comum. Então, se nós lembrarmos dos vasos e dos objetos consagrados ao Deus de Israel, que estavam lá no Santo Templo de Jerusalém, no primeiro templo, no Templo de Salomão, e que no ano 586, com a invasão do Império Babilônico, e que tomou Jerusalém, saqueou as preciosidades santas do templo e foram levados para a Babilônia. E depois os descendentes dos reis babilônicos, no caso Belsassar, pegou esses vasos, que eram vasos santificados, consagrados, exclusivamente para o culto a Deus no Santo Templo de Jerusalém, construído por Salomão. E aí o que aconteceu? Eles profanaram. Que coisa triste, né? Isso é sacrilégio. Usaram coisas santas para beberem e darem honras aos deuses pagãos. Foi quando apareceu o dedo de Deus no palácio e escreveu: Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado fostes na balança e achastes em falta. Foi uma palavra de juízo, porque houve profanação para essas coisas que estavam exclusivas, sagradas, consagradas, santificadas para o uso das coisas de Deus. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Jamais a gente pode pegar coisas que foram consagradas ao Senhor para usar com outro fim. Felizmente, hoje há muita falta de temor de Deus. Se você consagrou seus instrumentos musicais para cultuar a Deus, é para o culto de Deus. Tá? Não pode misturar as coisas. E, lamentavelmente, às vezes, pessoas que perderam o temor do Senhor misturam as coisas, profanam as coisas de Deus. O síntese do tópico 1 declara: o nosso chamado para ser santo, isto é, afastar-se de tudo aquilo que é pecaminoso, está baseado na própria santidade de Deus. Nós temos aqui um subsídio didático bastante interessante, porque ele vai trabalhar os termos na perspectiva exegética. Então, santo no Antigo Testamento, que é o Kodesh, ou Kadosh, e o santo no Novo Testamento, o Hagias ou o Hagiasmos, que é a ideia grega, então, para santidade ou separação para Deus no Novo Testamento. Tópico 2, segundo tema, a necessidade de termos uma vida santa. Olha, a necessidade, é necessário. Não dá para a pessoa dizer que pertence a Deus, que é uma nova criatura e vive uma vida de qualquer jeito. Tem alguma coisa errada, porque há uma necessidade de quem aproxima de Deus viver uma vida de exclusividade, de santidade diante do Senhor. Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui é o povo de Israel. O povo de Israel, como você sabe, foi um povo chamado por Deus para ser um povo sacerdotal, um povo santo, um povo exclusivo para o Senhor, que é o povo do culto, que é levar. Lembra que Deus falou para Abraão: através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Então era um povo sacerdotal, um povo abençoador. Então foi Israel. Eles foram pensados, retirados entre as nações. E não é porque era um povo que era muito grande. Pelo contrário, o povo de Israel era um dos menores da face da terra. Mas Deus chamou Abraão. E através de Abraão, então, vem o povo de Israel, que foi chamado para ser esse povo sacerdotal. O subtópico 2 do item 2, do tema 2, fala da igreja, que a igreja também tem esses 3 propósitos de Deus com Israel. São os mesmos com a igreja. Olha só o que diz 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, graças a Deus. Então, Deus nos chamou também com esse objetivo,
com essa mesma perspectiva. 1 Tessalonicenses 4:3 declara: porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da impureza sexual. Olha, então Deus nos convida para termos uma vida de pureza sexual, de pureza de corpo, de pureza de cotidiano. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós devemos fugir da prostituição, da impureza, da idolatria, do pecado, conforme a palavra de Deus nos orienta em 1 Coríntios 6,18, capítulo 10, versículo 14. Subtópico 3, uma exigência natural. Claro, é uma exigência natural, por quê? Porque Deus é santo. Se Ele é santo, naturalmente Ele nos chamou para sermos santos também, consagrados, separados. Essa é a vontade de Deus, que nós então tenhamos essa vida de santidade. Por isso eu preciso ter temor de Deus. Há momentos que nós estamos sozinhos, não tem ninguém nos observando, aparentemente, não tem pessoas, nada. Você está só, às vezes em frente de um computador, nas redes sociais, e aparecem as coisas impuras. Mas se você tem o temor de Deus, você vai fugir da aparência do mal. Você não vai alimentar a natureza pecaminosa da sua carne, vendo imoralidade, impureza. Vem da palavra grega porneia. Todo tipo de moralidade sexual, pornografia, prostituição e todas as coisas ligadas às lascívias, às impurezas da carne. Se você tem o temor de Deus, você sabe que você serve a um Deus santo, é a natureza do nosso Deus. Então você também vai fugir das coisas que não glorificam, que não agradam esse Deus que é santo. Há um subsídio teológico importante aqui, que vai falar do Salmo 24, versículos 3 em diante, que está lá no Salmo 15, né? Se você pode comparar lá o Salmo 24 e o Salmo 15, que fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Ele vai falando quem é que vai participar. Se você ler o Salmo de número 15, você vai ficar admirado, porque ele fala de uma maneira poética maravilhosa, apresentando os 11 versículos do Salmo de número 15. Ele inicia: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele vai falando, ó, quem vive com integridade, é vida de santidade, ó, pratica justiça, fala com o coração só a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, né? Não olha, não despreza o réu, né? Não tem uma postura desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, que não jura com dano próprio e não se retrata, e que não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. Olha, quem desse modo procede não será jamais abalado. Quer dizer, que vive uma vida de santidade. Então há um subsídio interessante para você estar também lendo com seus alunos. Você pode ler com seus alunos, você pode então compartilhar tanto o Salmo de número 15, como também o Salmo de número 24. E depois você tem também no Conheça Mais sobre a palavra santificação. Santificação. Ele foi tirado isso do dicionário bíblico de Wycliffe. Nós temos então o terceiro tema, a possibilidade, porque nós falamos no primeiro sobre a santificação, dando alguns elementos da santificação, depois da necessidade da santificação, e agora da possibilidade da santificação. Então nós temos, em primeiro lugar, a santificação posicional. Qual que é essa? É quando a pessoa é justificada. Se ela foi justificada, se ela foi regenerada, ela foi santificada. É então a chamada santificação instantânea e passada.
A pessoa aceitou Jesus, foi justificado, foi regenerado, foi santificado, é santo. Então essa é a primeira. Segunda, santificação real. Essa é a progressiva, é a santificação presente, é a progressiva. Você lembra o que está escrito em Provérbios capítulo 4? Você lembra? Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, isso mostra que a santificação, essa santificação real, é um processo. Vai dia a dia, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então é um processo. E então essa é o segundo subtópico nosso. E, finalmente, aliás, o item 3, a santificação futura. Qual é essa santificação futura? Ora, é quando o nosso corpo for glorificado. Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, nós seremos transformados, santificados, corpo glorioso. E o último item, subitem 4. É possível ser santo? Essa é a pergunta. E muitas vezes essa pergunta é feita por muitas pessoas no nosso cotidiano. É possível ter uma vida de santidade? Às vezes os jovens perguntam, porque eles estão bombardeados com tanta impureza, tanta prostituição, tanta pornografia, tanto lixo moral, que a pessoa fica na dúvida. Será que é possível viver uma vida de santidade? É possível viver uma vida de santidade. É possível. Nós temos pelo menos três meios que nos ajudam. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós devemos invocar o sangue de Jesus, acreditar no sacrifício expiatório de Jesus, porque o sangue de Jesus nos santifica. Primeiro meio. Segundo, você tem o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que nos convence de toda justiça, de todo pecado, de todo juízo e que guia a igreja. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, querer, ter sensibilidade para ser guiado pelo Espírito Santo. Essa história da pessoa dizer, caí em pecado. Não, você pulou no buraco, porque o Espírito Santo te avisa antes, te alerta, existem sinais de Deus te orientando. Então é possível sim, porque nós temos meios gloriosos. Primeiro, o santo sangue de Jesus. O segundo, o Espírito Santo, que é santo. E terceiro, você tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Deus. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que incentivar. Você que é professor da escola bíblica dominical, incentive o seu aluno, motive seu aluno a ler as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus, como água, purifica a nossa alma, santifica o nosso coração. Então você pode, como diz o Salmo de número 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então existem esses meios para que nós possamos viver uma vida de santidade. Síntese do item 3. A santificação tem uma perspectiva passada. Justificado, regenerado é santo. Então uma perspectiva passada. Presente. A presente, então a real, que é a progressiva. E a futura, quando o Senhor Jesus transformar o nosso corpo abatido num corpo igual dele, glorioso. E destacando tudo isso é feito pelo sacrifício expiatório de Jesus. Nós temos um subsídio teológico bastante importante aqui do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. E encerramos então com as considerações finais. O nosso dever não consiste apenas em se afastar do pecado. Nós temos que fugir da aparência do mal, fugir dos desejos da mocidade. Interessante, né? A Bíblia fala para a gente fugir dessas coisas e resistir o diabo, né? Então nós temos que fugir disso, mas não é só isso não. Nós temos que pregar contra o pecado, pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, que também a Bíblia nos exorta a isso. Então não é só
fugir, não é só procurar se afastar do pecado, mas também combatê-los com a pregação do Evangelho. E uma coisa importante, que eu e você tem que guardar no coração: a nossa fé cristã, o nosso cristianismo, é a única religião da face da terra, a única religião do planeta, que tem a pessoa bendita do Espírito Santo, que nos conduz, que nos guia, que nos leva a viver uma vida de santidade. É a única fé no mundo que tem a pessoa do Espírito Santo para nos santificar, para nos capacitar, para nos encher de poder, para vivermos uma vida de santidade. Que Deus continue abençoando sua vida, para que você viva uma vida de santidade. Eu quero convidar você para participar da nossa escola de formação continuada para professores de escola bíblica dominical, adultos, todo sábado, das 16 às 17h30, nós estamos ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, ali na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E você é o meu convidado. E você pode também estar acessando o meu site, que sempre eu coloco bastante subsídios. Você pode acessar, é www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. Você pode também mandar sua pergunta, interagir. E eu peço para você clicar aí no sininho que aparece aí no seu vídeo. Aí aparece um sininho. Clica nele para que você possa receber, tá? As nossas novidades, que você possa estar recebendo esse material. E peço para você também compartilhar esse vídeo para os alunos, para os professores, para os pastores, para as pessoas, mesmo as que não são cristãs, para que elas tenham um conhecimento da doutrina da palavra de Deus. Eu quero encerrar essa aula lendo para você 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém.